Meus prezados irmãos, boa noite a todos. Iniciemos a nossa reunião dessa noite, como sempre fazemos, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, e a Jesus, nosso Mestre amado e querido amigo, inicialmente agradecendo a bondade divina, a oportunidade de estarmos nesta casa, que tanto tem nos ajudado, nos instruído, nos consolado, que tanto tem iluminado os nossos caminhos da vida, para que possamos, Mestre, já evitar algumas quedas, alguns tombos, e com isso acertarmos um pouco mais do que temos errado. Mestre amado, rogamos-lhe a presença, o amparo e a inspiração superior nas leituras e comentários da noite, de maneira que todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, possamos compreender, guardar em nossos corações e refletir em torno das lições que nos são trazidas pelo mundo maior nesta noite. No dia de hoje, Mestre, em especial, gostaríamos de rogar ao Senhor, em benefício, para que seja amparado o nosso estimado irmão Olavo Ferreira de Brito Júnior, que frequentou conosco essa casa por alguns anos mais recentes e do qual recebemos hoje a notícia de seu desencargo. Que ele receba nesta hora, de todos nós aqui presentes, dos amigos e irmãos da Fraternidade Paulo de Tarso, a lembrança carinhosa, as vibrações de paz e o desejo e o pedido a Deus de que o ampare, que o conforte e que o ajude em sua chegada ao mundo espiritual, bem como também, Mestre, que o Senhor console e conforte os corações dos familiares na certeza da eternidade da vida. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogue a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciados os estudos evangélicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item de número 6, que é uma citação do Evangelho de Mateus, em seu capítulo de número 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. O subtítulo aqui dessa parte do livro do Evangelho segundo o Espiritismo é o seguinte: observai os pássaros do céu. E o Evangelho de Mateus, nesse trechinho do Sermão do Monte, Jesus nos falava assim: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo: não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Observai os pássaros do céu: não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles.
Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé? Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. E no livro Consolador, nós vamos estudar a pergunta de número 227, que diz assim: foi perguntado para Emmanuel: Deus concede o favor a que chamamos graça? E a resposta do benfeitor foi a seguinte: são tão grandes as expressões da misericórdia divina que nos cercam no espírito, em qualquer plano da vida, que basta um olhar à natureza física ou invisível para sentirmos em torno de nós uma aluvião de graças, ou seja, graças abundantes. O favor divino, porém, como o homem pretende receber no seu antropomorfismo, não se observa no caminho da vida, pois Deus não pode assemelhar-se a um monarca humano, cheio de preferências pessoais ou subornado por motivos de ordem inferior. A alma, aqui ou alhures, receberá sempre de acordo com o trabalho da edificação de si mesma. É o próprio espírito que inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. E tal seja o seu procedimento, acelerando o progresso de evolução pelo esforço próprio, poderá Deus dispensar na lei em seu favor, pois a lei é uma só, e Deus o seu juiz supremo e eterno. Essa noite, meus irmãos, nós teremos a participação nos comentários minha e do Sr. Evandro. Nós passamos a palavra ao Sr. Evandro para que ele dê início. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. Meus irmãos, as palavras de Jesus na lição que estudamos, se elas forem analisadas segundo a letra e não segundo o Espírito, em um primeiro momento, leva muitas pessoas a acreditar que Jesus estivesse ensinando uma lição contrária à lei de Deus. Ou seja, leva a crer que Jesus estaria estimulando a todos nós, a humanidade inteira, a esperar sem trabalhar, pois Deus nos sustentaria naquilo que nós necessitássemos. Isso é um grande engano, porque seriam palavras que estariam indo contra a lei de progresso. Não é possível que Jesus, a quem Deus confiou a evolução do planeta Terra, viesse por suas próprias palavras se contradizer, se ele próprio nos ensinou: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bater a porta, ela abrir-se-á. O que a doutrina espírita explica que significa para todos nós encarnados: ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Faça a sua parte e receberás ajuda. Procura e acharás. Trabalha e produzirás. Trabalhando serás filho de tuas obras e terás delas o mérito
sendo recompensado de acordo com o que hajas feito. Ou seja, é a lei do progresso. O progresso é fundamental à evolução da humanidade. Sem a lei do progresso, a humanidade permaneceria em estado primitivo e não haveria evolução. Deus nos criou simples e ignorantes, sem vestes, sem abrigo, sem conforto, mas nos concedeu a inteligência justamente para que pudéssemos desenvolver todas as condições necessárias à nossa manutenção material. Foi por isso que foi perguntado a Emmanuel, no livro O Consolador, pelo grupo espírita Luiz Gonzaga, que Francisco Cândido Xavier frequentava em Pedro Leopoldo, a pergunta que estudamos nessa noite, a pergunta 227 do livro Consolador. Deus concede favor a que chamamos graça, ou seja, o que pedimos a Deus, Ele nos concede? Respondendo, Emmanuel nos fala que basta olhar em nossa volta para percebermos muitas graças que nós recebemos e nem percebemos. Ou seja, muitas graças que nós recebemos sem nem mesmo pedir. Como, por exemplo, a paz em família, amigos sinceros, o livramento de um perigo, os dons da sabedoria e do conhecimento, a cura de uma doença e muitas outras coisas mais. Ele nos fala também que no que se refere à nossa vida pessoal, com relação a sentimentos pessoais, coisas materiais, emoções carnais, ações e comportamentos, Deus não vai nos atender. Ele não vai nos atender porque nós não sabemos pedir. Pedimos coisas banais, de ordem inferior, que são situações que nós mesmos criamos e que cabe a nós resolver. Como, por exemplo, pedir a Deus que resolva nossos problemas amorosos, problemas de dinheiro. Senhor, eu preciso ganhar na loteria, isso é o que a gente mais vê, e outras coisas mais. É por isso que Emmanuel nos fala que o Espírito aqui, ou em qualquer lugar onde ele esteja, ele receberá sempre de acordo com a sua evolução espiritual, porque é o próprio Espírito que cria o seu inferno, a beleza do seu céu, a sua paz e a sua felicidade. E ele termina a resposta nos falando que é de acordo com o nosso processo de evolução e pelo nosso próprio esforço que Deus poderá nos conceder os benefícios que nós necessitamos, visando a nossa evolução espiritual. Meus irmãos, a inteligência é, pois, o recurso que Deus nos concedeu para a nossa manutenção da vida. E foi através da inteligência que nós passamos a fabricar nossos próprios utensílios, nossos agasalhos, nossos abrigos e tudo aquilo necessário ao nosso aprimoramento e ao nosso conforto. Buscando o espírito da mensagem de Jesus por um todo, nós vamos observar que no sentido espiritual de suas palavras,
que o sentido espiritual de suas palavras é bem diferente do que muitos entendem. Ele nos fala na lição: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Ou seja, ele procura nos mostrar de maneira clara que a nossa paz e a nossa felicidade não estão ligadas a bens materiais. Que a nossa paz e a nossa felicidade não consiste na fortuna e nas propriedades que o tempo consome, e nem nos títulos de nobreza que envaidecem o nosso orgulho. Que a nossa paz e a nossa felicidade dependem única e exclusivamente do uso que fazemos onde nos encontramos hoje, aqui e agora, das oportunidades, das virtudes, dos dons e dos talentos que recebemos de Deus. Os bens materiais podem ser destruídos pela ferrugem, comidos pelos vermes, e os ladrões podem roubar. Os valores do Espírito não. Os verdadeiros valores do Espírito são as virtudes que nós adquirimos ao longo da vida. É o nosso patrimônio eterno. Aonde nós formos, eles vão conosco. É a estes bens que devemos ligar no nosso coração, porque eles são eternos, ninguém destrói nem rouba. Eles são o patrimônio eterno do Espírito. É por isso que Jesus nos alerta. Ei, porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer, nem de onde tirarei as vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros no céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas o Pai Celestial as alimenta, e não sois mais do que eles. São palavras em que ele nos fala da nossa inquietação por causa da excessiva preocupação com comida, roupas e conforto material, como se essa fosse a única finalidade da vida. É justamente essa preocupação que é responsável pelo desassossego que vivemos. Diariamente, nós mantemos uma ansiosa luta pela posse, não só do necessário, mas também do supérfluo, pelas coisas que não necessitamos. Sobre as necessidades, os espíritos superiores nos esclarecem na pergunta 922 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntada a eles: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Resumindo, foi perguntado a eles: o que o homem precisa para ser feliz? E eles responderam: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. É uma resposta bem clara.
Se nós quisermos ser felizes, devemos nos preocupar somente com o necessário à nossa manutenção e cumprir com o nosso dever, amando a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Isso para que tenhamos a consciência tranquila e a certeza de um futuro melhor. É por isso que Jesus nos aconselha a pedir e buscar. Como buscar é o mesmo que procurar, conquistar, merecer e esforçar-se para adquirir. Se o que pedimos for do nosso merecimento, nós receberemos. O Pai bondoso, justo, que ama verdadeiramente os seus filhos, atenderá o pedido deles à proporção das suas necessidades. Não lhes dará nem mais nem menos do seu merecimento e da sua necessidade. Assim como Deus não abandona nem mais os pequeninos seres, como os pássaros do céu, citados nessa parábola, cuidando para que eles tenham seu sustento, assim também Ele não deixará faltar o necessário à manutenção da nossa vida. Desde a mais frágil e pequenina erva do campo, até chegar ao homem, que é o ser mais inteligente do planeta, tudo é objeto de amparo da providência divina. Nada está abandonado na face da terra. Ninguém está desamparado. Cada um receberá de acordo com o seu merecimento. É a lei de causa e efeito. Nós receberemos de acordo com o que nós produzimos, de acordo com o trabalho, com nossos atos e as nossas atitudes. Deus sabe o que é melhor para nós. Isso, o exemplo nós trouxemos do livro Luz Acima, uma lição que João X trouxe dos arquivos da espiritualidade, é a lição número 40, intitulada Rogativa Reajustada, em que Irmão X nos conta que o Delfonso, filho de Dona Malvina Chaves, dama profundamente virtuosa e devotada à causa do bem, há 4 longos anos jazia semi-acamado. Entretanto, preso a essa situação difícil, assemelhava-se a um cordeiro. Parecia estimar as preces maternas, consagrava-se a leituras edificantes e sabia conversar respeitosamente e gentil, encorajando quem o visitasse. Contemplando comovidamente, a desvelada mãe indagava a Deus ansiosa: Senhor, que motivo trouxe meu filho à invalidez? Não te parece doloroso imobilizar a juventude aos 18 anos? Traze-o de novo aos movimentos da vida, restaura-lhe o equilíbrio por piedade, levanta-o e dedicarei inteiramente ao seu divino serviço. As lágrimas do sublime coração materno sufocavam as palavras na garganta, emocionando os amigos espirituais que assistiam em silêncio. Como era uma serva que sacrificava-se através das atividades socorristas, pois visitava enfermos, amparava sofredores, protegia crianças abandonadas,
e arriscava a própria vida pela caridade praticada. E com isso ela conquistou a simpatia de muitos amigos no plano espiritual. Em virtude dessa simpatia e reconhecimento, suas súplicas eram agora acompanhadas por um imenso grupo de entidades espirituais que imploravam diariamente a renovação do destino de Ildefonso. Reclamava-se para ele sua plena cura, mais por merecimento da mãe do que por merecimento dele. E os rogos foram se multiplicando e tantas simpatias se entrelaçaram que um dia a ordem chegou do mais alto, lá de cima, do plano superior, determinando que o jovem fosse curado em 100%, completamente curado. Os trabalhadores invisíveis jubilosos guardavam o momento adequado. E quando a senhora foi inspirada a levá-lo em um médium notável no setor da tarefa curativa, ela prontamente atendeu. O missionário, servo da saúde humana, cercado de espíritos superiores amorosos e agradecidos, orou, impôs a mão sobre o doente e transmitiu os fluidos regenerativos dos benfeitores desencarnados. Em breve dias, a cura estava realizada. E o Ildefonso se curou integralmente. E a genitora, feliz, se dedicou ainda mais nos serviços da compaixão fraterna, se dedicando ainda mais à sua tarefa. Mas um mês se passou quando Dona Malvina começou a desiludir-se. E o Ildefonso curado era outro homem. Perderam o amor pelas coisas sagradas. Pronunciava palavrões de minuto a minuto. Convidado à prece, informava: que religião que nada, religião é para velho e doente. Trocava o dia pela noite em noitadas cuidosas e as despesas chegavam a todo momento. Se a mãe lhe pedia para rever suas atitudes, sorria com desprezo, afundando-se cada vez mais em bebidas e drogas. Com 10 meses, menos de um ano, mudara completamente a sua conduta. Embriagava-se todas as noites, voltando para o lar nos braços de amigos, e quando a genitora se negou a pagar a 100ª conta, Ildefonso falsificou a assinatura de um tio em escandaloso saque de grandes proporções. A generosa mãe não sabia como resolver o problema do filho rebelde e ingrato. Queixas surgiam de toda parte. Autoridades e parentes, amigos e desconhecidos, traziam sempre reclamações infindáveis. A abnegada senhora via-se aflita e estonteada, ignorando como reajustar a situação, e quando certa noite, pedindo ao filho ébrio que lhe respeitasse os cabelos brancos, foi por ele agredida a pancadas que lhe provocaram angustiosas feridas no coração.
sem palavras de revolta. Dona Malvina procurou o quarto em silêncio e rogou: Médico divino, compreendo-te agora os desígnios sábios e justos. Meu filho é também uma ovelha do teu infinito rebanho. Não permitas, divino amigo, que ele se converta em um monstro. Não sei, Senhor, como definir-lhe as necessidades, mas fez-me entender as sentenças compassivas, mas faz-me entender-te as sentenças compassivas e modifica-lhe a rota desventurada. Enxugando o pranto copioso, repetiu as palavras evangélicas: Sou tua serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. Intensa luminosidade espiritual resplandecia em torno de sua cabeça. Nova bênção desceu do mais alto e, com a surpresa de todos, no dia imediato, Ildefonso acordou paralítico. Irmão X. É uma lição que nos mostra que Deus sabe o que é melhor para nós. Então, nós não podemos queixar da vida, queixar dos parentes, dos amigos, do emprego, porque é justamente o local onde precisamos viver para crescermos moral e espiritualmente. Que Deus nos abençoe e nos ampare a todos. Passamos a palavra ao Lucas para ele dar sequência. Meus irmãos, boa noite a todos. Esse trecho do Evangelho que nós estamos estudando hoje, se a gente pudesse, a gente poderia ficar aqui um tempão comentando ele, porque ele é muito rico. São palavras de Jesus assim, cheias de sabedoria, e que a gente ficaria, por exemplo, só no primeiro versículo aqui, talvez o resto do tempo que a gente tem. E isso porque, meus irmãos, a gente está estudando, quando a gente pega qualquer trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 ou 7, é o Sermão do Monte, que é considerado o grande resumo moral do Evangelho de Jesus. Então, assim, se alguém algum dia nos perguntar qual que é a essência do Evangelho do Cristo, onde está um resumo das ideias de Jesus? Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Pois bem, e é justamente um dos trechos desse discurso inesquecível de Jesus que nós estamos estudando hoje, no qual ele vai falar para a gente, por exemplo, ele começa dizendo assim para a gente, ó: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então Jesus já começa aqui nos lembrando o seguinte: olha, a vida é muito breve, nós estamos aqui numa passagem muito rápida. No estalar de dedos a gente volta para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. A gente hoje mesmo se lembra aqui com muito carinho da presença do Olavo, que hoje nós comunicamos o desencarne dele. Até pouco tempo estava aqui conosco, nos saudando, partilhando com a gente dos estudos, e de repente uma circunstância ou outra faz com que a gente retorne para a vida do Espírito. E assim às vezes é com qualquer um de nós. Então, meus irmãos, o Evangelho é um alerta constante. E Jesus aqui já começa falando o seguinte: olha, não junte muita coisa não, porque qualquer coisa material que a gente acumular, os vermes vão destruir, os ladrões vão ficar de olho, vai despertar a inveja e a cobiça das pessoas. Junte tesouros no céu, porque o que a gente juntar lá
ninguém nos toma e vai estar para sempre ligado a nós. E a sequência do texto, o que o Cristo quer dizer para a gente? Ele mostra para a gente, meus irmãos, a bondade e a presença de Deus na nossa vida. Quantas e quantas vezes nós aqui, na vida adulta, nos preocupamos com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos vestir. A gente começa, a vida adulta, começa a trabalhar. Outro dia eu até vi um negócio engraçado, a pessoa fala assim, a pessoa começa a trabalhar, acha que vai ter um dinheirinho sobrando, e a gente trabalha, o dinheiro sempre vai embora, Surge um compromisso aqui, outro ali, quando vem os filhos, então os compromissos se multiplicam, ou assistência à família, e a gente fica, nessa luta às vezes do dia a dia, quantas e quantas vezes a gente se inquieta, a gente se aflige, a gente perde a paz por causa disso. Aí é nesse trecho do Evangelho que Jesus vai falar para a gente com tanta sabedoria o seguinte: olha, não se inquietem por isso, observem os pássaros no céu, eles não plantam, eles não colhem, eles não juntam em celeiros, e Deus não deixa faltar o alimento para eles. Será que a gente não é mais importante que um passarinho dentro da criação divina? Não é que a gente vá desprezar esses irmãozinhos nossos, mas nós somos seres mais complexos, dotados de uma inteligência, de uma capacidade moral muitíssimo superior. Será que Deus seria indiferente às nossas necessidades? E o segundo ponto que ele fala: por que vocês se inquietam por aquilo que vão vestir? Olha o lírio no campo, uma flor. Nem Salomão, em toda a sua grandeza, se vestiu tão belamente como um lírio. Um lírio branquinho, um lírio laranja, que é uma beleza que a natureza expressa para a gente. Aí Jesus vira e fala assim: será que Deus, que cuida de vestir um lírio de forma tão bonita, iria despreocupar-se da necessidade que vocês têm da veste, do agasalho, de cobrir o vosso corpo? Então, meus irmãos, o que o Cristo nos fala é o seguinte, é o que ele resume aqui ao final. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, que beberemos, que vestiremos, como fazem os pagãos, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Então, o que o Cristo nos fala é o seguinte: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. Então Jesus fala assim conosco: não se inquietem, Deus sabe as necessidades que nós temos, e de uma forma ou de outra Ele vai nos ajudar a saciá-las, a termos as nossas necessidades atendidas. Aí vem o Espiritismo através de Kardec e comenta aqui para a gente o seguinte: desde que a gente faça a nossa parte. O trecho do Evangelho não é um estímulo à preguiça ou a ficarmos de braços cruzados esperando o maná cair do céu. O maná caiu para o povo judeu quando estava no deserto, onde não tinha a menor condição de achar uma fonte de comida. O maná vinha para que o povo não morresse de fome no deserto. E Deus, de certa forma, proveu-os com o que era possível, ali através da mediunidade esplêndida que Moisés tinha. Agora, conosco, se nós fizermos a nossa parte, buscar o reino de Deus e a sua justiça, o que vem a ser, meus irmãos? É fazer aquilo que é certo. Nós já sabemos o que nos convém fazer no dia a dia com as pessoas com quem nós convivemos. Se a gente se esforçar em sempre fazer o que é certo, em trabalhar, em nos esforçarmos, em fazer bom proveito do nosso tempo, de uma forma ou de outra, o sustento vai chegar para a gente. Vejam aqui a primeira página que nós trouxemos para ilustrar, que é uma situação ocorrida com o nosso querido Chico Xavier quando ele era criança. Ele era pequenino, devia ter por volta de 6 anos. Está no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Vejam só, o valor da prece.
A madrinha do Chico, por vezes, passava tempos entregue à obsessão. Isso porque, meus irmãos, ele ficou órfão quando tinha 5 anos de idade. O seu pai, então, pegou, que já tinha muitos filhos, e deixou os filhos, alguns com a madrinha, outros com a tia, e de maneira que ele não pôde ficar junto das crianças. Até porque muitas eram pequenininhas, precisava ali de um cuidado materno, né? Assim é que nessas fases, a exasperação dela era mais forte. Então, às vezes, a madrinha dele ficava muito descontrolada. Em algumas ocasiões, por isso, condenava o menino a vários dias de fome. Certa feita, já se faziam 3 dias que a criança permanecia em completo jejum. Imagina, meus irmãos, deixar uma criança de 6, 7 anos 3 dias sem comer. Eu tenho um pequenininho de 4 anos lá em casa que durante o dia ele está lá em casa, na parte da manhã, ele não está na escola. Durante a manhã ele deve pedir umas 3 ou 4 vezes alguma coisa para comer. Ora um suco, outra hora um pão, outra hora uma fruta. Agora imagina o Chico 3 dias sem comer. Aí a gente para e pensa, qual era o propósito disso? O sofrimento cria o que na gente, meus irmãos? Casca grossa, como se fala, né? O sofrimento nos ensina muito, nos dá resiliência, nos dá força, às vezes, para enfrentar outras situações mais difíceis que a vida reserva para a gente. Quem não sofre, não aprende a lutar. Às vezes, e era o que o Chico já passava de pequenininho, com 5 anos, 6 anos, 3 dias sem comer, o que nos dá muita dor, né? Mas vamos ver. De tarde, na hora da prece, encontrou a mãezinha desencarnada que lhe perguntou o motivo da tristeza com a qual se apresentava. E ele, já pequenininho, já era médium, viu o espírito da mãe dele e que perguntou: meu filho, por que você está triste desse jeito? Uai, mãe, você não sabe? Eu tenho passado muita fome. E ela, tadinha, já devia saber daquilo tudo. Um coração de mãe, imagina o quanto estava apertado, né? Mas ela respondeu assim para ele: ora, Chico, você está reclamando muito, meu filho. Disse Dona Maria João de Deus: menino guloso tem sempre indigestão. Ela ainda falou assim com ele, né? Ele numa fome terrível, né? Mas para ensinar ele ali o quê? Não reclamar, né? Vejam o que é a vida, né? Mas hoje bem que eu queria comer alguma coisa, mãe. A mãezinha lhe deu um abraço e falou: continue rezando e espere um pouco. O menino ficou repetindo as palavras do Pai Nosso e daí a instantes um grande cão da rua penetrou o quintal. Então de repente chegou um cachorro grande que veio da rua e entrou no quintal da casa dele. Aproximou-se dele e deixou cair de sua boca um objeto escuro. Era um jatobá saboroso. Hoje em dia é um alimento incomum, né? Muita gente nem conhece. Acho que até da minha geração para os mais novos a gente talvez nunca tenha comido. Mas antigamente era algo que as pessoas comiam, né? Um fruto. Ele tem até uma cor bem esverdeada. E a mãe dele falou o seguinte com ele: Chico recebeu o fruto, ao mesmo tempo que reviu sua mãe ao seu lado, falando: meu filho, pegue o jatobá, misture com água e você terá um bom alimento. E despedindo-se da criança, acentuou: como você observa, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cachorro nos ajuda, em nome de Jesus. Então, essa primeira história que nós trouxemos mostra para a gente o seguinte: Deus sabe as necessidades que nós temos, no detalhe, nos mínimos detalhes, e nós podemos sim pedir ao nosso Pai Celestial que nos ampare, que nos ajude, que às vezes nos ajude a enfrentar uma situação de luta ou de dificuldade, mas a gente sempre tem que confiar o seguinte: Deus sabe o que faz. Às vezes a resposta não vem na hora que eu espero, nem no dia que eu espero, nem da forma que eu espero, mas de alguma forma Deus está cuidando de nós. Às vezes as dificuldades que o Pai permite que a gente viva
estão nos trabalhando em algum sentido, como acontecia com o Chico. Quantas lutas o Chico ia enfrentar depois daquela ocasião ali, na sua juventude, na sua vida adulta, ao longo de toda a sua vida? Quantos inimigos, que eram inimigos da doutrina, ele ia ter que enfrentar? Quantas críticas injustas, quantas situações dificílimas, e ali ele desde criança aprendia o quê? A ser forte. Então, às vezes na vida, os sofrimentos que nós estamos atravessando estão nos trazendo lições semelhantes a essa. Pois bem, meus amigos, nós observamos, portanto, a partir do comentário de Kardec, que quem interpreta essa lição de hoje ao pé da letra, imagina que nos bastaria pedir a Deus para atender às nossas necessidades e elas seriam atendidas. E não é isso que acontece. Se fosse assim, Jesus anularia uma lei divina, que é a chamada lei do trabalho. E pelo trabalho, todos nós devemos, através do suor do nosso rosto, do nosso esforço, da nossa inteligência, da nossa iniciativa, garantir o nosso sustento, o nosso meio de vida. Jesus não iria anular a lei do trabalho, porque se Jesus anulasse a lei do trabalho, como haveria progresso? Progresso individual, progresso intelectual, porque muitas vezes os desafios do trabalho fazem com que a gente desenvolva a nossa inteligência, e o progresso coletivo. Tudo que nós vivemos hoje é fruto do quê? Do trabalho humano. A eletricidade que nós temos aqui hoje, que faz um ventilador aliviar o calor, que nos dá a luz para podermos estar aqui de noite estudando, né? Que nos permitiu o transporte até a casa, que nos trouxe roupas mais confortáveis, que nos oferece um remédio, nos oferece assistência médica, nos oferece tantas coisas que a tecnologia, que a ciência põe à nossa disposição, é fruto do quê? Do trabalho, do progresso. Deus iria anular, Jesus iria anular o trabalho? Jamais. É o que a gente conclui. E mais, nós vamos observar que quando nós fazemos pedidos a Deus para que a gente trabalhe menos, para que a gente se acomode, tanto nós não seremos atendidos, como possivelmente nós vamos receber algumas surpresas na nossa vida. E por isso nós trouxemos aqui uma segunda lição que vai ilustrar isso para a gente. Essa lição está no mesmo livro que o Sr. Evandro trouxe há pouco. O Sr. Evandro trouxe uma lição do livro Luz Acima, de Irmão X, que foi o caso lá do Delfonso, né? Que estava paralítico numa cama, a mãe dele pediu com muita fé que ele fosse curado e ele foi. Oh, bênção, meu pedido foi atendido. Daí a pouco, os dias foram se sucedendo, aí ela entendeu por que o filho era paralítico. Porque ele tinha, no fundo, não era um corpo enfermo, era o quê? Uma alma enferma. A paralisia das pernas inibia os seus movimentos, de maneira que ele se reformava espiritualmente, estando ali em cima de uma cama. A partir do momento que ele tinha livre condições de se movimentar, ele aprontou tanto até o dia em que ele bateu na própria mãe. Aí a mãe dele falou: Senhor, tira o movimento dele de novo, para ver se desse jeito ele volta a aprender o que ele precisa ser, ele se reforma. E assim acabou acontecendo. Então, muitas vezes a gente não sabe o que pede. A gente pede a Deus o que é errado. E às vezes o pedido não é atendido, porque se fosse, o que a gente iria colher? Talvez de sabores igual dessa mãe, que teve um pedido atendido e passou por tantas decepções, conforme a lição do Sr. Evandro nos leu. Na lição que nós trouxemos, o título dela, o Sr. Evandro até achou que eu havia trazido a mesma lição aqui, né, amigo? Mas é outra. A lição que nós trouxemos é a proteção de Santo Antônio. Vocês já devem ter ouvido falar de Santo Antônio, né? Quando é época de festa junina, ele costuma ser conhecido como o Santo Casamenteiro, né? Antigamente, então, a tradição católica era maior. Muita moça fazia voto para Santo Antônio para arrumar marido, para casar, né? Os mais velhos devem se lembrar aí dessas histórias.
Hoje em dia já não é tão comum a gente ouvir falar dessa forma. E Santo Antônio, meus amigos, eu fiz uma breve pesquisa sobre ele. Ele é contemporâneo de Francisco de Assis. Vejam que interessante. Ele era português, inclusive o seu nome de nascimento, de batismo, era Fernando Martim de Bulhões. Nasceu em Lisboa no fim do século XII. Estudou junto aos padres, porque era a educação que se tinha em Lisboa. Depois, numa certa altura da vida dele, ele decidiu ir até o Marrocos em trabalho missionário. Chegou lá, adoeceu e voltou para a Itália. E na Itália ele conheceu pessoalmente Francisco de Assis, que o incumbiu de estar à frente da igreja de Bolonha, que é pertinho de Pádua, para onde ele se transferiu depois. E desde a juventude ele era um médium excepcional, e ele promovia muitos chamados milagres, que na verdade são feito de uma mediunidade de cura, né? De maneira que um ano depois da morte dele, o Papa, que estava em exercício, né, do papado, o canonizou, tornou-o santo, e ele ficou conhecido como Santo Antônio. Foi o nome que ele adotou quando ele chegou na igreja na Itália. Pois bem, conta-nos, venerando amigo, que Antônio de Pádua, que foi o nome que ele adotou depois já na Itália, no luminoso domicílio do plano superior, onde trabalha na extensão da glória divina, continuamente recebia preces de pequena família dos montes italianos. Todos os dias era levado a prestar socorro, era chamado a prestar socorro e alegrava-se com as incessantes manifestações de tamanha fé. Então é o seguinte, de fato ele era um espírito superior, morava numa esfera próxima à esfera de Jesus e tinha um trabalho na espiritualidade. Certamente Jesus o designou de grandes responsabilidades no mundo espiritual. E tinha uma família na Itália, nos montes italianos, era no norte da Itália, que era muito devota dele. E sempre pediam ele tudo no dia a dia deles e sempre agradeciam ele por tudo. O admirável taumaturgo, ou seja, aquele médium de curas, por vezes, nas poucas horas de lazer, alegrava-se anotando o registro dos pedidos procedentes daquele reduzido núcleo familiar. Ou seja, todas as preces endereçadas a ele eram anotadas e de vez em quando ele folheava aquilo. Olha só o que eles estão pedindo, achava graça, né? Comentava com um e com o outro, e ele tinha um subordinado dele a quem ele pedia que atendesse às preces. Sorria relacionando os pedidos. Aquele grupo devoto pedia-lhe a concessão das melhores coisas. Lembrava de seu nome a propósito de tudo. Nas enxaquecas dos donos da casa, ou seja, alguém lá estava com dor de cabeça, ô Santo Antônio, me ajuda, livre minha dor de cabeça, pediu por ele, né? Nos sonhos das filhas casadoras, ou seja, as meninas, né, procuravam ali um companheiro, estimavam casar-se, então pediam ajuda para ele, conforme ficou na tradição, né? Nos desatinos do rapaz, então quando o rapaz aprontava, ô Santo Antônio, protege esse menino, né? Ajuda ele para ele não fazer essa bobagem. Então estavam lembrando dele de tudo, para que arrumasse sapato para as crianças, comida para o almoço, etc, etc. Tudo era Santo Antônio. O santo achava curiosa a repetição das rogativas, das preces. Variavam de trimestre a trimestre, repetindo-se, porém, cronologicamente. Então ele começou a observar que as preces se repetiam. Por exemplo, chegava o tempo do frio, ô Santo Antônio, diminui o frio, não deixa faltar lenha, né? Arruma um agasalho para a gente. Chegava o calor, ô Santo Antônio, manda chuva, né? Manda chuva, alivia o calor, traz uma chuva para aliviar esse incômodo que nós estamos sentindo. E assim as preces se repetiam. Dinheiro e utilidades, socorro e medicação, alegria e reconforto. Repetiam-se os votos da atividade rotineira,
Quando Santo Antônio, reparando com mais detalhes as notas de que tinha, verificou surpreso que aquele punhado de crentes confiantes não pediu ainda nem um dia que lhes desse trabalho. Ele acendeu um alerta, que era o seguinte: estão pedindo aqui comida, agasalho, para mandar chuva, para aliviar o calor, né? Para vigiar o menino, para dar sapato para as crianças. Nenhum deles me pediu trabalho. Tem uma coisa estranha nisso aqui. O protetor generoso meditou, apreensivo, e como a devoção continuasse fresca e ingênua por parte dos beneficiários, resolveu visitá-los pessoalmente. Então, agora eu vou lá. Eles não estão pedindo trabalho, tem uma coisa estranha nisso aqui, né? Eu estou pedindo meu subordinado para ir lá, para atendê-los. Vou ver como que é o quadro dessa família. Expediu o aviso prévio e desceu no dia marcado para verificações diretas. Desejava-se inteirar-se do que acontecia naquela família. De posse da notificação, Celestino, inteligente cooperador espiritual dele, então o subordinado era Celestino, veio esperá-lo, não longe da residência humilde dos camponeses. Como que ele ficou sabendo que Santo Antônio viria, falou: eu vou esperar ele lá na porta, né? O iluminado pediu notícias e o companheiro de boas obras respondeu respeitoso: caro amigo, em breve sabereis de tudo. Com efeito, daí a alguns instantes, entraram em pequeno recinto rural. Uma casa antiga, um jardim abandonado, um quintal escarpado e entregue ao mato inútil e um telheiro a ruir. As telhas da casa quase caindo, parecendo um estábulo, onde uma vaca remoía a última refeição. Então chegou lá, já se deparou com o quê? Com um quadro muito precário. Uma casa desarrumada, mato por todo lado, né? Um curralzinho improvisado com as telhas quase caindo. Entraram. Na sala, em trajes domingueiros de regresso da missa, um casal de velhos ouvia a conversa dos filhos, um jovem robusto, duas moças casadeiras e duas crianças. Então era uma família de 5 filhos. Santo Antônio abençoou o quadro doméstico, observando que a sua efígie, ou seja, tinha uma imagem dele num altarzinho que era muito venerada, era guardada com muito carinho. As impressões verbais intercaladas de louvores ao seu nome. De instante a instante, ele escutava eles falando: graças a Santo Antônio, né? Então vamos almoçar? Vamos, graças a Santo Antônio. Ah, hoje tem carne? Tem, graças a Santo Antônio. E ficava naquilo, né? Voltando-se para o cooperador, então ele chamou Celestino, e o prestimoso amigo Celeste pediu então esclarecimentos quanto aos serviços daquele grupo. Foi então informado de que nenhum dos membros daquela comunidade tinha trabalho certo, convenientemente remunerado. Celestino, aliás, terminou sem dar voltas. O pessoal aqui, Antônio, gira em torno de uma vaca, que torna o participante de vossas bênçãos. Como assim? Né? Todo mundo aqui depende de uma vaquinha, que está ali no curral. Aí Santo Antônio perguntou: mas como assim, Celestino? O pai, que se diz doente, junta capim somente para alimentá-lo. As jovens tiram leite 2 vezes por dia. O rapaz leva o leite na vila para vender. Bolinha, a vaca protetora, sai do quintal somente 5 dias por ano, quando passeia junto a um rebanho próximo. É obrigada a fornecer 6 a 8 litros de leite, em média diária, e um bezerro todo ano. A dona da casa envolve-a em atmosfera de doce agasalho, e os meninos escovam-no cuidadosamente. Então a dona da casa faz carinho nela e os meninos passam a escovinha no pelo dela todo dia.
Apesar disso, porém, vive abatida entre as cercas do escarpado curral. Sabendo nós quanto amor consagrais a esta granja, repartimos com a humilde vaquinha as dádivas incessantes que vossa generosidade nos envia. Desse modo, garantindo-nos a saúde e o bem-estar, porquanto, se a produção dela cair, o que acontecerá aos despreocupados devotos? Bolinha é tudo que lhes garante o pão e a vestimenta de hoje e de amanhã. Então ele explicou o seguinte: todo mundo aqui, essa vaquinha que sustenta tudo. Então, das bênçãos que o Senhor manda para a família, a gente tem que jogar uma parte para ela, para manter ela forte, para manter ela sadia, né? Para não dar lá uma mamite, não ter como tirar o leite, ou para o leite dela não cair. Uma parte das bênçãos que o Senhor manda vai para ela, porque se essa vaquinha aqui falhar, eles vão morrer de fome, como se ele dissesse assim, né? Antônio, então, foi até o estábulo pensativo, acariciou o animal heróico e voltou ao interior. Em conversa íntima, animada, ouvia-se de momento: louvado seja Santo Antônio. Então estava lá todo mundo repetindo, né? Viva Santo Antônio! Santo Antônio rogará por nós. De permeio sobravam queixas do mundo. Então, quando eles não estavam louvando Santo Antônio, estavam reclamando da vida, das pessoas, dos vizinhos, etc. O advogado celeste, algo triste, convidou o companheiro a retirar-se e acrescentou: vamos auxiliar essa família tão infeliz. Então ele chamou Celestino, Antônio de Pádua chamou Celestino e falou: vem cá comigo, nós precisamos ajudar essa família. Antônio então aproximou-se da vaca, levantou-a lá do curral e, sem que Bolinha percebesse, levou-a para o alto, de onde se contemplava enorme precipício. Do alto, o santo então ajudou-a a pular precipício abaixo. Olha aí, olha só, né, gente? É até engraçado, né? O que Santo Antônio fez? Rolou a vaquinha precipício abaixo. Em breves segundos, a vaca não mais pertencia ao rol dos animais vivos na terra. Ante o colaborador assombrado, explicou-se ele: muitas vezes, Celestino, para bem amparar, é imprescindível retirar as escoras. Tem que tirar as muletas. E voltou para o céu. Do dia seguinte em diante, as orações estavam completamente diferentes. Os camponeses fizeram pedido geral de serviço, e com o trabalho digno e construtivo de cada um, a prosperidade legítima lhes renovou o lar, carreando-lhes, trazendo-lhes paz, confiança e alegria sem fim. Quantos benfeitores espirituais são diariamente compelidos a imitar, no mundo dos homens encarnados, a proteção de Santo Antônio? Então está aí, meus irmãos. Vejam como que os espíritos amigos agem às vezes em nossa vida, de maneira muito diferente do que a gente gostaria ou imaginaria que fosse, mas é da forma certa. Enquanto eles estavam ali em torno de Bolinha, Bolinha dava o leite, sustentava tudo, ficava todo mundo o quê? Acomodado, né? Todos acomodados no mesmo estacionamento espiritual. A partir do momento que não tinha mais Bolinha, ô Santo Antônio, me arruma um serviço, senão... Aí o pai falava que era doente, começou a trabalhar, a mãe viu o pai trabalhando, começou a arrumar mais a casa, o rapaz já era forte, arrumou um emprego, as filhas também, o quadro da casa modificou-se completamente. Então, meus irmãos, nós não podemos, essa história mostra com muita clareza para a gente que quando Jesus nos fala, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, não é que a gente vai ficar de braços cruzados esperando Deus operar milagres e trazer o sustento até a nossa boca. É para que a gente trabalhe, se esforce, faça a nossa parte, faça tudo o que está no nosso alcance e procuremos fazer de acordo com o que o Evangelho nos ensina. Aí sim, pode ter certeza, Deus vai fazer a parte dele. Não da forma que a gente espera, mas da melhor forma, da forma
precisa. Que Jesus nos ampare, nos abençoe a todos. Senhor Evandro, faça a prece. Querido Mestre Jesus, estamos agradecendo essa oportunidade aqui nos encontrarmos reunidos em vosso nome, estudando as vossas lições que têm sido para nós o roteiro seguro que o Consolador prometido tem nos trazido, nos mostrando como buscar aquilo que nós mais necessitamos, que é os nossos patrimônios eternos. Pedimos que o Senhor abençoe todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Pedimos, Senhor, que essas bênçãos sejam extensivas aos nossos lares, aos hospitais, aos cancerosários, aos leprosários, aos manicômios, aos presídios, aonde houver dor, aflição, padecimento, que um emissário seu esteja sempre presente, levando consolo, a resignação e a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra ao Lucas para que ele possa encerrar a reunião da noite. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrada a nossa reunião de estudos evangélicos da noite, a santa paz do Senhor, que assim seja.